You love trends. You want results. The one Stockholm is fashionable, high-tech, high definition, bold color with long-lasting impact. Designed in Stockholm. Created by beauty scientists for high performance and cutting-edge design. Be seen. Be heard. Be gorgeous. You're the one. Lead the way. Já estamos em direto. Para já não se assustem que não sou eu que vou falar de maquilhagem, mas estava aqui a tentar dar um bocadinho de jeito. Mas, antes de entrarmos neste dia, queria agradecer a vossa presença nos 2 dias que já tivemos do Digital Christmas, neste evento, onde tivemos já um impacto de 2.500 pessoas presentes no próprio evento e chegámos a um pico de 11.000. Fantástico e obrigado. Mas continuem por aí, porque hoje vamos ter um dia repleto de conteúdos referente à maquilhagem e depois amanhã será outro dia. Para falar neste segmento da maquilhagem, obviamente como qualquer empresa cosmética que se preze, e não só pela empresa, mas por nós, para realçarmos a nossa beleza no nosso dia-a-dia, a Oriflame oferece-nos 3 gamas. On Color, The One e Jordan Eagle, a nossa marca mais premium do nosso portfólio. A marca que, inclusivamente, foi capa de catálogo 15, que foi o catálogo anterior. Depois, como eu já vos disse que não irei eu abordar o assunto, vamos ter uma especial convidada, que é a nossa Andreia Contillo. A Andreia iniciou esta paixão em 2015, até foi na altura que coincidiu que estava a tirar o curso de jornalismo. Mas não sentiu aquela paixão, começou a sentir aquele amor pelo mundo de maquilhagem e durante estes 15 anos foi desenvolvendo e hoje em dia já tem um estúdio próprio, onde desenvolve workshops presenciais, mas teve que se reinventar e também já está também a fazer no online. É uma pessoa que está connosco, não só hoje, mas tem-nos acompanhado ao longo do tempo. Estamos a falar do evento que tivemos o ano passado, nesta altura, que é o Christmas in Town, onde a Andreia teve em 3 cidades, se não me falha a memória. Está presente também nos eventos da Oriflame, por exemplo, convenções. Também está presente nos nossos festivais de verão, quando nós estamos presentes. Realmente é uma parceira, é o nosso ombro amigo quando falamos então de maquilhagem. Antes de lhe passar a palavra, que ela já está aqui em pulgas para vos passar todo este conteúdo, vou já lançar o primeiro giveaway da noite. Recordo-se que como estamos a falar de um evento digital, o que nós vamos contar é a primeira pessoa a responder na nossa plataforma, está bem? Então, a primeira pergunta é: qual é a gama mais premium da Oriflame? Obviamente referente ao segmento de maquilhagem. No entanto, eu não vou já desvendar o nome do vencedor. Quando a nossa Andreia terminar, irei então revelar, está bem? Para já eu então agora chamo a nossa Andreia Coutinho. Boa noite, Luís. Boa noite, Andreia. E boa noite a todos. Estão-nos a ver pelo 3º dia consecutivo, não é? 3º dia consecutivo, sem dúvida alguma. Andreia, bem-vinda à nossa casa Oriflame. Bem-vinda à casa dos nossos portugueses Oriflames. Sim. Por isso, a câmara é tua, força. Ok, obrigada. Até já. Aqui, com todas as medidas de segurança. Antes de mais, agradecer mais uma vez à Oriflame e a toda a equipa por me convidarem para mais um evento. Este ano, um ano atípico, portanto, vai ser a primeira vez que vamos fazer um evento de Natal online, numa nova plataforma. Portanto, no conforto, quem nos está a ver, no conforto de vossa casa, no sofá, com a sua pantofinha. Portanto, eu prefiro sempre ver o copo meio cheio do que ao contrário. E hoje vamos então falar de maquilhagem. Vamos uma espécie de um tutorial, um workshop de
automaquilhagem, em que eu vou-vos ensinar e dar algumas dicas. Vou-vos deixar aqui os meus queridinhos, eu gosto de chamá-los assim, queridinhos, os meus top 10, os produtos da Oriflame. Eu costumo dizer, eu quando falo dos produtos que uso, eu uso mesmo em mim, nas minhas rotinas diárias de maquilhagem, nas minhas clientes, portanto, quando eu uso é porque aprovo e aconselho verdadeiramente. Portanto, vamos começar. Eu já coloquei e já fiz a minha rotina diária com o creme hidratante, como ontem a Cristina, e muito bem, nos explicou e deu todos os passos. Portanto, já coloquei o meu creme diário, o sérum e depois a primeira coisa que nós temos que utilizar em qualquer maquilhagem. Eu sou incapaz de começar uma maquilhagem pela base. Há muitas pessoas, e sei que antigamente era sempre pela base, e como o Luís disse, estou neste mundo da maquilhagem há mais ou menos 15 anos, portanto, é muito importante começarmos pelo primer. Porque é que eu escolhi este? É um dos meus queridinhos produtos de maquilhagem da Oriflame. Este primer, então, é uma novidade da Giordani, que tem pérolas que eu vou-vos mostrar. Eu coloco sempre nas costas da minha mão. Uma das coisas que eu digo no meu workshop, nos meus workshops e nos meus tutoriais, é que nós não temos, eu maquilho mulheres reais, ensino mulheres reais, portanto, nós não temos que ter dezenas de pincéis, dezenas e centenas de produtos que às vezes fazem um único efeito. Portanto, eu vou-vos ensinar o mais simples possível e todas as técnicas e segredos. Portanto, coloquei um bocadinho nas costas da mão este primer. E porque é que este primer é diferente? É um primer, o primeiro híbrido. Eu vou colocar com um pincel ou com a própria mão, sempre do centro do rosto, como a nossa querida Cristina falava ontem também, acerca dos cremes. E como podem ver, as pérolas, estas pérolas cor-de-rosa, quando friccionadas, elas vão dar um tom nude. Portanto, temos pela primeira vez, e a Oriflame junta sempre uma tecnologia de ponta extraordinária, temos então um primer que não vai só preparar o rosto fechando os poros e receber a maquilhagem, a base, como também vai, viram aqui, a cor a tornar-se visível. Portanto, vai conferir suavidade, como um primer normal, dito normal, vai conferir suavidade, vai hidratar ainda mais o nosso rosto, vai dar cor, brilho e preencher estas zonas, principalmente esta zona mais sensível do nosso rosto. Portanto, é um primer, como eu disse, híbrido e que eu estou maravilhada. Pronto, passam como se fosse um creme e temos o primeiro passo. É importante nunca esquecer este passo, não só para então fechar os poros, mas para a hidratar ainda mais e para receber então depois a base, que é um dos bichos de 7 cabeças, como eu costumo dizer para a maior parte das senhoras, porque é como eu escolho o meu tom indicado de base para o meu rosto. Portanto, primeiro que tudo e acima de tudo é conhecermos o nosso corpo e a nossa cor e o nosso rosto e o nosso tipo de pele. Portanto, no meu caso, eu tenho uma cor super clara. Dentro do claro temos o rosa, eu trouxe também o rosa e esta cor mais amarelada, que é o meu tom. Escolhi esta base que eu também estou apaixonada, das últimas novidades, que é a Age Defying Serum Boost Foundation.
Também é uma base híbrida, portanto, para além da base, para além de dar cor, conferir cor ao nosso rosto, ela vai hidratar, porque tem também o sérum e então potencializa aqui tudo o que um sérum faz, hidrata mais profundamente a pele. Aqui também podemos usar a nossa mão ou um pincel, neste caso o F03. Podemos utilizar um pincel assim achatado e começamos sempre do centro para fora. Sempre. Passamos em todo o rosto. Não se preocupem, senhoras e meninas que me estejam a ver, não se preocupem se ficam um bocadinho pálidas, porque é natural. O que nós queremos é não ficar bronzeadas ou mais escuras do que o resto do corpo. Como já devem ter visto, algumas pessoas parece que têm uma cabeça diferente do corpo, porque até aqui é uma cor, a partir daqui é outra. Portanto, o ideal é, pelo menos, o mais próximo possível da nossa real cor. Depois, vamos escurecendo com os pós, quando trabalhamos o rosto. É sempre mais fácil escurecer do que aclarar, portanto, vamos pondo no nosso pincel ou nos nossos dedos sempre pedacinhos de produto, não só porque pode ficar excessivamente o produto mal espalhado e também para não desperdiçarmos, principalmente nos tempos que correm, que não devemos desperdiçar nada, nenhum produto, de que tipo for. Pronto. Verificamos, puxamos aqui um bocadinho, verificamos que não falha nada. Se tivermos alguma imperfeição, voltamos a colocar um pedacinho nas costas da mão e voltamos a passar a base. Depois passamos para o corretor de olheiras. O corretor, digamos assim. Eu escolhi este porque é super fácil de aplicar, tem um pincel já integrado. Eu vou colocar diretamente na minha olheira. Há um truque, primeiro truque. Podemos utilizar, quem tem olheiras muito vincadas, podemos utilizar o corretor de olheiras antes da base e novamente depois da base. No meu caso, apesar de eu ter algumas olheiras que se chamam Lorenzo, de 3 anos, coitadinho, não, ele por acaso, ele dorme muito bem, mas eu viro costas e parece que está numa espécie de Jogos Olímpicos, que salta e faz lançamento de pesos e pronto, faz parte, não é? Portanto, vamos aqui fazer este V, sempre bocadinhos ligeiros e com o próprio dedo, o anelar. E o anelar porquê? São os nossos dedos mais sensíveis, portanto, são os mais indicados para as zonas mais sensíveis, como é a zona ocular. Nós damos pancadinhas, porque se espalharmos, ele vai ficar com uma camada muito fina e nós queremos que fique fina, claro, mas que a pele absorva o máximo possível. Podemos voltar aqui neste cantinho, como estão a ver, nestes cantinhos mais escuros, e aproveito, se não tiverem um primer de olhos, para as sombras, usamos o mesmo corretor. Não digam a ninguém que eu estou a dar estes truques, porque às vezes um único produto faz 3 ou 4 funcionalidades. Portanto, vamos colocar aqui
E porquê? Devem-me estar a perguntar algumas senhoras. Então, porque é que nós precisamos de um primer ou, neste caso, de cobrir a nossa pálpebra? Porque vamos aclarar a nossa pálpebra. Normalmente as pálpebras são mais escuras e até há senhoras que têm a pálpebra bastante escura. Então ela vai receber não só a sombra, como também vai expor a cor o mais próximo possível da realidade. Entretanto, enquanto termino o rosto, vou com a nossa geleia real, talvez os produtos mais vendidos da Oriflame. Vou hidratar para depois, no fim, receber então o batom. Agora, com um pó compacto, tem sempre, a Oriflame tem sempre este. Neste caso já é antigo, mas há sempre, o que muda é só a caixinha. Portanto, o pó compacto, assim, translúcido, ao solto ou assim, eu gosto mais compacto, desde que seja translúcido, e vamos então, nesta zona, principalmente nesta zona, o que é que este pó vai fazer? Não tem cor, mas vai tapar mais algumas imperfeições e vai fazer com que este líquido que eu acabei de pôr, neste caso líquido, não é? Porque pode ser em stick, por exemplo, mas ao longo do dia o pó vai segurar o que recebeu anteriormente e não vai deixar que a base e o corretor de olheiras ao fim do dia quebre. Eu faço, por exemplo, muitas rugas de expressão e, felizmente, rio muito, portanto, tenho tendência, ao final do dia, ele quebrar. Ainda vou aproveitar o mesmo corretor que usei nas olheiras e vou pôr aqui, nesta zona que temos mais escuro, como aqui também, falando de rugas, que a partir dos 30 não há muita coisa a fazer, não é? 50% é família, não é? É o nosso ADN. Outros 50% é os cuidados diários que temos que ter, e se ouviram ontem a Cristina e tomaram notas, pronto, aqui vou também, com o mesmo corretor de olheiras, vou passar na cana do nariz, que fica muito bonito, esta parte mais clara. E do pó compacto, passamos para outro queridinho da Oriflame. Ele sofreu uma alteração, então é as pérolas, estas são Highlighting Pearls Frozen na cor bege, e são as famosas pérolas, se não as deixo cair, com um pincel mais grossinho, neste caso o F01, assim mais fofinho. Eu vou passar muita atenção quando passamos nestas pérolas, porque elas podem ser personalizadas ao nosso gosto. No meu caso, como tenho esta tez mais clara, eu posso até retirar, eu não mexi, mas posso retirar estas mais escuras, porque se eu passar muito, temos que tirar o excesso, ou até mesmo, se for para nós, claro, para uma cliente não podemos soprar agora, mas para nós, para tirarmos o excesso, fazemos assim, mas atenção, só muito pouco, porque pode ficar escuro demais. Então, estas pérolas vão dar luminosidade, vão dar já aqui uma corzinha, deixei de ficar tão pálida, portanto, não se preocupem quando estão a colocar a base. Menos é mais, nunca se esqueçam, é uma máxima que eu gosto muito de usar na maquilhagem. Estas pérolas têm uma curiosidade que eu gosto muito, porque têm um acabamento feitas à mão por artesãos italianos. Portanto, cada uma é feita
à mão, o que mais uma vez faz diferença nesta marca, na Oriflame. Depois, bem, eu disse que tinha um top 10, mas eu acho que todos são os meus queridinhos, mas depois temos a novidade também dos sticks, que são de contorno, um é de blush, um é o bronzer, também em stick, tem ligeiramente um brilhozinho, este que é o iluminador em stick e então o famoso contorno da senhora muito famosa, não é dela, mas ela é que trouxe essa moda, Kim Kardashian, e então há 15 anos também não se ouvia falar em contorno, então o que é que nós vamos fazer? Bem, já que o meu filho, o Lourenço, tem 3 anos, vamos desenhar aqui um 3, aqui, não tenham medo, mas ligeiras pancadinhas, antes menos do que mais. Junto à raiz do cabelo, podem fazer aqui uma linha para quem tem uma testa ligeiramente maior, dizem que testa grande, sinal de indulgência, portanto, tudo bem. Vamos fazer aqui embaixo deste osso, porque vamos fazer aqui então uma pequena cirurgia. Desculpem-me aos cirurgiões lá de casa que estão a perder, se calhar, clientes comigo. E em segundos temos uma cirurgia com um pincel F06, também assim um fofinho mais pequenino. Vamos esbater. Vamos empurrar para não ficar nada a ver-se. Podem ir, não tem qualquer problema com os vossos dedos. E então este contorno pode ser feito também com um pó, mas funciona melhor. Eu gosto muito deste stick porque é cremoso. Mais uma vez, confere suavidade ao nosso rosto. Então, é aqui um boost de suavidade e de hidratação. Tudo o que nós queremos na nossa pele, principalmente agora com as máscaras sociais. Portanto, o que é que vai acontecer? A parte clara vai ter mais saltar, digamos assim, à vista e a escura vai trazer profundidade. Aqui fazemos, vêem, é preferível fazer aos poucos do que muito e depois ficar feio. Aqui emagrecemos então o rosto. Se quiserem fazer o truque antigo de assim, para descobrirem onde está o nosso osso, pronto. E por fim, vamos afinar o nariz. Os senhores lá de casa devem pensar, meu Deus, ela vai se transformar, ela vai sair outra. Aqui esbatemos bem porque não queremos ver a linha do nariz. E o que é que acontece? Vamos afinar então o nariz e fazê-lo assim aqui um bocadinho mais pequenino, o meu um bocadinho comprido. E pronto, e temos um contorno feito. Nada exagerado. E vou já fazer também o blush, também com o stick. Vamos aqui um bocadinho. Eu gosto de usar blush nesta cor, um bocadinho cor de rosa, para dar aquele efeito saudável. Só um bocadinho também, nada exagerado. Estão a ver aqui, pronto. E faço depois o iluminador no fim para eu vos dar umas dicas. Agora passamos então, a pele está pronta e passamos para os olhos. Então vou usar a nossa nova paleta de One e vou usar as sombras que são lindas, adoro. É uma ótima
prenda de Natal, é fantástica. E o que é que nós vamos fazer? Vou fazer um esfumado, é super simples. Eu quando falo em esfumado as pessoas pensam que é muito difícil, mas é uma questão de prática e de fazermos os passos certos. Portanto, um pincel mais achatadinho, assim. Podemos começar, não tem ordem. Eu gosto sempre de dizer às minhas meninas e senhoras que o que interessa é o resultado final, mas como chegam lá não é tão importante. Portanto, eu vou escolher uma cor mais clara para a pálpebra do olho. Então, vou fazendo os dois ao mesmo tempo ou como preferirem e vou passando por toda a pálpebra. Às vezes vou misturando, ponho um mais clarinho, pronto. Então, passo na pálpebra toda. Segredos de um esfumado bem feito é essencialmente termos a sombra mais clara na nossa pálpebra móvel e depois com a mais escura, até pode ser do mesmo tom. Eu vou usar tons terra porque vou carregar na boca, porque é Natal, não é? Não sei se já sabem qual será a cor do meu batom, que também é uma das dúvidas de muitas senhoras. Pensam que fica mal ou que não são capazes, mas é tudo uma questão de hábito. Portanto, coloquei aqui no cantinho do olho uma sombra mais clarinha, depois uma intermédia, podem usar só duas, e depois com um pincel de esfumar, neste caso é 01, aqui, ao contrário do que eu vos disse, no rosto, não é tanto necessário no rosto termos tantos pincéis, mas no olho faz toda a diferença. Agora eu vou, também para não ser muito pesado, vou usar um castanho. Eu estou a adorar nesta estação usar estas cores castanhas, terra, dourados e debaixo do osso do nosso olho podem fazer pancadinhas para o sentir e vamos puxando para lá e para cá, porque não queremos um esfumado, mas queremos um degradê, não queremos linhas aqui muito marcadas. Um truque muito giro e também é a sensação desta estação, com um pincel assim achatadinho, com o que conseguirem fazer, com a mesma cor, mas um pincel fininho, fazer então aqui uma linha a separar, fica muito giro. E depois dizem-me que eu tenho os olhos muito grandes. Mentira, isto é tudo maquilhagem. Mas não digam, né? Quer dizer, hoje viram-me sem maquilhagem. E eu a querer aqui mostrar. Eu estou a brincar. Fazemos aqui este cantinho. Estejam à vontade para limpar com um cotonete, com o dedo. Treinem muito, mas veem a diferença de um olho para o outro. Eu sou fã de esfumados. Acho que quem me conhece e quem já maquilhou comigo sabe que acho que não faço nenhuma maquilhagem sem um esfumado. Portanto, vou sempre fazendo os dois olhos ao mesmo tempo. Acho mais prático e já que temos o pincel com aquela cor, atenção, porque depois se forem pôr o pincel noutra cor, vai transferir a cor, não é? Pronto, aqui faço aqui o tal biquinho. Vou com o pincel achatado, vou fazer aqui, delinear mais escuro, fazer aqui esta separação e temos um esfumado com o mesmo pincel achatadinho.
com o mesmo tom escuro, também fica muito giro, e vão ver um olho com e outro sem. Podem segurar aqui e debaixo das pestanas, também é uma tendência, debaixo das pestanas, debaixo, rente, vão fazer a mesma cor escura que usámos em cima, vão fazer em baixo. E agora vejam a diferença de um olho sem e de um olho com. Eu adoro fazer esta ligação com a cor mais escura. Temos aqui feito. Aproveito também para vos mostrar, as senhoras estão a adorar estas sombras em stick super práticas de usar, não transferem, não passa para cima da pálpebra, e eu vou aqui 1, 2 e 1, vocês têm que dar largas à imaginação, porque podemos tudo, não é? Ou quase tudo. E fazemos assim, vamos lá com o dedo no centro e pronto. Vêem? E dá aqui um bocadinho de cremosidade e de brilho. Agora vamos ao eyeliner, que as senhoras também têm muito medo, mas não têm que ter medo. E eu vou-vos explicar um truque espetacular. Tanto podem usar líquido, caneta, que depois eu vou-vos mostrar o eyeliner líquido à prova de água, mas muito rápido, com um pincel assim achatado de sobrancelhas, dão pancadinhas, sabem aqueles desenhos de unirmos pontos e fazer uma linha? Podem imaginar esse desenho e irem fazendo, não há erro. De dia eu gosto muito de fazer este tipo de eyeliner com uma sombra ou com um lápis e depois vir e esfumar. Estou a usar o castanho porque a seguir ponho então um eyeliner líquido. Eu de dia pessoalmente não gosto tanto de usar um eyeliner líquido, mas à noite fica top. Portanto, aqui vamos também fazer sempre aos poucos, sempre. Tracinho, 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 na raiz das pestanas. E depois aqui, imaginem uma linha da ponta da sobrancelha e, se errarem, com um cotonete, corrigimos. Aqui igual. Não vou perder aqui muito tempo, só porque é mesmo uma questão de praticarem. Podem colocar o cotovelo numa base e fazer o eyeliner. É uma das coisas que mais assusta as senhoras, mas não tem que assustar, porque se não conseguirem fazer com o líquido, fazem então com a sombra. Depois passamos para as pestanas. Eu gosto muito de usar este já antigo, é um dos meus queridinhos, mas agora também temos a novidade da pomada de sobrancelha, que vem com um pincel de sobrancelha, assim como eu vos estava a dizer. O que é que nós vamos fazer? Na pomada ou em pó, eu não gosto das sobrancelhas demasiadamente preenchidas, portanto vamos só nas falhas. Temos sempre uma sobrancelha com mais falhas do que outra, vamos só preencher então as falhas. Vêem? Eu tenho algumas falhas e fica logo diferente, porque
é a sobrancelha que nos contorna o rosto. E muitas das pessoas não ligam à sobrancelha, mas é ela que realmente faz o design do nosso rosto. Por fim, aqui nos olhos, também não temos que ter medo, vamos curvar as nossas pestanas, que se chama o Curvex. Isto parece um material de outro século para alguma tortura, mas não é. E vamos pôr então a máscara de pestanas das últimas, uma novidade da Oriflame, o Under Lash XXL, que curva as nossas pestanas, dá e principalmente promete que, e faz jus ao que diz, alonga como se fosse um lifting de pestanas. Passamos as vezes que quisermos, já sabem que quanto mais vezes passarmos, mais intensidade ganhamos nas pestanas. Em baixo só um bocadinho, porque não queremos dar aquele ar de muito artificial. Um truque é utilizarmos um espelho e olharmos para baixo e então não vamos borrar a sombra. Portanto, se quiserem fazer isto devagarinho, podem fazer, não têm que fazer a esta velocidade. Colocamos, então, estou a adorar, adoro, 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 o iluminador líquido e é só espetacular. Com gotas, vamos colocar nas costas da mão para conseguirmos melhor doseá-lo e com o dedo anular, então, vamos pôr onde queremos e espalhamos. E vejam como ele fica. Lá está, mais uma vez, com uma tecnologia avançada que a Oriflame utilizou, a luz difunde-se pela nossa pele. E se eu rodar, isto para selfies fica assim qualquer coisa. Selfies, aqueles bumerangues que nós adoramos fazer, aqui na cana do nariz, principalmente aqui na pontinha, no arco da sobrancelha e, por fim, em cima aqui dos nossos lábios, que é, por fim, o que nos falta de fazer. E então, que cor é que eu escolhi? Vermelho de Natal, claro, não é? E aqui, muitas senhoras têm medo, mas não têm que ter. Aproveito para mostrar uma das nossas novidades. Quem não quiser usar na cor vermelha, pode usar esta cor mais sóbria, metalizada, que são lindos. Eu gosto de arrojar porque Natal é Natal e temos que, independentemente de ser infelizmente um ano atípico, então vamos sempre delinear os nossos lábios com este lápis. É espetacular porque é super cremoso, é da The One Color Stylist Ultimate Lip Liner, na cor vermelha. Eu aconselho usar o mais próximo possível da cor do batom. Então vamos fazer aqui um X e levá-lo aqui, em baixo igual. Vamos unir e vamos passar um bocadinho em todo o lábio para não sair depois o batom e durar muito mais a cor. E depois, então, sim, colocar o batom. Já não tem que ter tanto medo porque não vamos chegar
à linha do lábio. E se quiserem aumentar um bocadinho o lábio, no meu caso eu não gosto tanto, mas quem tem um lábio mais fininho pode sempre delinear um bocadinho por fora. Terminamos com o nosso fixador. O que é que faz o fixador de maquilhagem? É importante para segurar a maquilhagem, mas ao contrário do que parece, ele primeiro fica úmido, depois é que seca. Se tivermos muita oleosidade na zona T, vamos pulverizar um bocadinho mais, porque depois de absorver vai retirar a oleosidade em excesso, portanto a 8, 10 centímetros mais ou menos. Vamos pulverizar. Fecham os olhos para não... Tem este ar assim luminoso, mas vai secar e a maquilhagem vai ficar toda a noite e todo o jantar de Natal, porque independentemente de estarmos nesta fase atípica, um ano atípico e numa fase por todos os motivos e mais alguns diferente e mais triste para todos nós, temos que passar o nosso Natal, neste caso estamos a falar de Natal, o mais bonitas possível e felizes naquilo que conseguirmos. Muito obrigada e espero que tenham gostado desta automaquilhagem. E fiquem por aí, não desliguem e boa sorte para os prémios. Gostaram? Estão a gostar até agora? Eu tenho visto os vossos comentários. Realmente, a energia que vocês colocam e aquilo que a nossa Andreia trouxe realmente é fabuloso. E ela já vem ter connosco. Mas, como devem se recordar, já temos o nosso primeiro vencedor do nosso giveaway, que recordo, que penso que não disse, mas é o nosso cofre Love It Up. E então, a grande vencedora e parabéns, é a nossa Carolina Castro. Parabéns, Carolina, e depois aguardamos o seu contacto. Andreia. Olá, novamente. Olá novamente. Posso fazer Força, bem-vinda à Casa Oriflame. Obrigada. Gostaste? Adorei, espero que também tenham gostado lá em casa esta explicação. Pelo que eu vi, sem dúvida. Okay. A tua ligação à empresa, e há pouco falei um bocadinho sobre isso, vem de vários eventos. Mas eu acho que existe outra coisa que não é uma ligação tão direta, mas vai um pouco em contra ao que nós temos no nosso terreno, das nossas lidas, que é sermos empreendedores. Realmente, ao reconhecimento, nós quando olhamos para os nossos líderes, facilmente nos identificamos. E eu sei que tu és também, principalmente através do projeto Skizo. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Então, eu costumo dizer, e é uma verdade, que o ser empreendedor não é a mesma coisa que ser empresário ou empresária. Um bom empreendedor pode não ser um bom empresário e vice-versa. Eu considero uma mulher empreendedora já há algum tempo, tive primeiro um negócio próprio, também pouco a ver com a minha área, mas entretanto em 2018 tivemos a ideia da Skizo. O que é? Para além de uma marca, é uma missão e nós transformamos plástico do oceano em têxtil. Posteriormente, então, damos vida a ténis, os meus Skizo, que andam sempre comigo. E agora também, para além dos ténis, malas e máscaras sociais, porque tivemos que nos reinventar também aqui um bocadinho, como a Oriflame este ano, tivemos que nos reinventar na pandemia. E a ideia surgiu muito, não só do meu lado empreendedor, mas também da minha paixão e da minha preocupação pela sustentabilidade, por deixar um legado melhor ao meu filho, ao Lourenço. Acho que estou sempre a falar nele, não é? É verdade, é verdade. Nós adoramos isso. E começou mesmo com uma ida à praia, numa das muitas idas à praia, com o Lourenço. Ainda ele não tinha 2 anos de idade. Ele começou a apanhar plásticos que estavam no areal e a tentar
como tu sabes, as Sim. crianças desta idade a tentar pô-los à boca e então eu tive a certeza que tinha que fazer algo pelo nosso planeta, pelo nosso oceano e deixar realmente então um legado diferente. Um lugar diferente. É engraçado que já ouvi algumas vezes a história e ainda não tinha, há sempre coisas novas que nós aprendemos ou estamos mais atentos, não tem só a ver do mensageiro e é extremamente engraçado. Mas acho que, para além desse lado, de ser empreendedor, que fazemos ligação às pessoas lá de casa, é também o lado de seres preocupado. Obviamente, todo o projeto sustenta-se na sustentabilidade e é um bocadinho o que é a nossa Oriflame. A Oriflame a nível internacional, mas também a nível nacional, que vai a coincidir com o prémio que recebemos da Gama Love Nature, referente ao ano de 2019, mas recebemos ainda em 2020. Por isso faz essa ponte, é mais outra coisa que nos liga. Vamos continuar aqui essa nossa conversa, mas agora é o momento de lançarmos o segundo giveaway, que recordo é o nosso então Love Nature de coco, este cofre que está no catálogo de Natal, e vamos ver se as pessoas estiveram bastante atentas às tuas partilhas. Vamos ver. Sim, né? O que é que achas? Ver. Eu acho que sim. Então vamos lançar a pergunta. Vou lançar a pergunta, que é: qual foi o primeiro produto utilizado pela Andreia? Mas entretanto, enquanto vocês vão responder e até apurarmos o vencedor, eu vou lançar aqui outras questões. Olha, até posso começar por isso. Que é, já agora também vou vendo as questões que os nossos convidados nos estão a fazer. Okay. Esta questão também é bastante interessante e ontem a nossa Cristina também ajudou a responder, obviamente aqui mais ligado aos cuidados do rosto, que é, estamos a viver um ano atípico e obviamente usamos máscara. Sim. E tu aqui estamos a aconselhar maquilhar-nos para usar. O que é que achas, que sugestões que podemos dar? Se devemos ou não devemos maquilhar, onde é que devemos reforçar mais? Ok. Primeiro, reforçar sempre para além do uso de máscara e, como a Cristina disse, e muito bem, sempre hidratar o nosso rosto, a nossa pele, o nosso corpo, não só o rosto, não é? Como é óbvio, certo. Mas é ele que está mais no dia-a-dia, é aquele que sofre mais com toda a poluição, neste caso, não é? Portanto, hidratar sempre, muito mais agora que temos então a máscara social e que temos que a usar por muito tempo e durante alguns meses ainda, não é? Portanto, sempre hidratar, primeiro, maquilhar-nos sempre. A máscara veio comprovar que, ao contrário de que muitas pessoas pensam, ou muitos senhores pensam, nós maquilhamos-nos para nós próprias, para o nosso bem-estar, para nos sentirmos bonitas e para nos vermos bonitas. Portanto, se nos continuamos a maquilhar, mesmo com o uso de máscara, é para nós próprias e eu continuo a dizer para se maquilharem. E usando o pó, terminando com o pó e com o fixador, não há problema nenhum, vai sempre transferir um bocadinho, como é óbvio, para a máscara, mas não deixem de usar por causa disso. Sim, acho que tocaste nesse ponto e é bastante interessante, primeiro para nós e depois sempre. para os outros, porque se nós mesmo não saindo de casa, vamos nos sentir bastante melhor e ter esse cuidado. Obrigado, Andreia. Já temos aqui o segundo, ou a segunda, pelo menos pelo nome. Ok? Obrigado, André, pela tua ajuda. Vou dizer o nickname, ok? Que é o que está na nossa plataforma do YouTube, que é Ori Kitness, ok? Parabéns, ganhou o segundo giveaway da noite. Então, já tenho aqui outra pergunta para ti, que é da nossa Ana Mira, da nossa convidada, que é: aconselha a esponja para a base? Ok, então, a base, como eu disse, por acaso eu acho que não falei da esponja, eu deixo sempre ao critério da pessoa a nível da colocação de base. Tanto
mão, os nossos dedos, pincel ou esponja. O que é que eu aconselho? Para as zonas que queremos tapar ou disfarçar mais alguma imperfeição, uma borbulha, uma cicatriz, podemos umedecer um bocadinho então a esponja e colocar a base e depois irmos ao local pretendido. De resto, é mais fácil mesmo então os nossos próprios dedos ou o pincel e então irmos a esses pontos, por exemplo, junto do nariz, na parte ocular, mais fácil então com a pontinha da esponja umedecida. Ok. Ana, espero que esteja esclarecida. Eu agora tenho mais outras questões que eu estou a ouvir aqui no chat para te lançar, Andreia. Mas eu tenho esta, que eu tinha aqui guardada para mim, é um trunfo meu. Está bem? E hoje até brinquei um bocadinho no início da parte de maquilhagem e também fui maquilhado pela Andreia. Existem algumas dicas, sugestões também para homens que nos estejam a ouvir? E se existe nesta altura, não só na altura deste ano, mas nos últimos anos, existe uma maior procura dos homens a esse nível? Ok, boa questão. Felizmente, cada vez mais eu tenho maquilhado. Claro que não é uma maquilhagem completa, não é? Portanto, temos que também desfazer esse tabu. Há maquilhagem para o homem e há maquilhagem para a senhora. Portanto, cada vez mais os homens têm preocupação em cuidar-se. Portanto, é super normal e os homens procuram ou casamentos, ou sessões de fotografia, ou eventos, por exemplo, um corretor de olheiras, corrigir alguma imperfeição e depois finalizar com um pó translúcido, um pó compacto, o que eu mostrei há bocadinho no workshop, para também tirar algum excesso de oleosidade. Portanto, não tem problema nenhum, é super normal e é só o finalizar de embelezar o rosto de um homem. Então, naquele momento, há pouco presenteaste-nos para a senhora, obviamente não será tão completo, mas um homem também naquela noite de Natal também Sim. deve ter esse cuidado. Obrigado. Sempre. Obrigado, fiquei extremamente curioso e acho que é bastante interessante e acho que eu tenho tentado também na minha função, para além de dar dicas, também utilizar e já o fiz. Uma brincadeira também com essas minhas pessoas. E mostrar que é natural, não Sim, é? e cada vez não mais. há problema cada vez nenhum. mais. Não é isso que vai definir Claro se que somos não, claro ou que não não. somos. Vamos continuar aqui nas nossas questões. Temos a nossa Celine Teixeira. Qual base aconselha para uma pele mais morena? Ok, então, é sempre uma das dúvidas que temos e um dos receios, que é escolher a cor certa. Se não conseguirmos experimentar junto da nossa pele, vermos mais ou menos pelo frasco a cor que é idêntica à nossa, e é o que eu digo sempre, não se preocupem tanto em escolher o tom precisamente igual ao nosso ou mais escuro para ficarmos mais morenas, porque depois conseguimos trabalhar a cor com o pó. Portanto, o único conselho é, se não conseguir experimentar, por exemplo, nas nossas costas da mão, sempre verificar pelo frasco o mais parecido possível e ter duas cores, duas bases, uma de verão e uma de inverno. Se bem que, atenção, sempre protetor solar durante todo o verão, não bronzeiem demasiado o rosto, porque vamos pagar a fatura mais lá à frente, mas ficamos sempre com um tom mais bronzeado. Tocando nesse ponto, já temos aqui outra questão também, um bocadinho fazendo o link aqui com o protetor também, no verão obviamente, que temos de usar com outro fator de proteção. Temos aqui também a nossa Melissa, obrigado Melissa, é quando se usa protetor solar, que cuidados a ter na maquilhagem para evitar a oleosidade provocada pelo protetor? Okay. Já agora para linkarmos também aqui essa questão. Sim, boa. É muito interessante essa questão, porque devemos sempre, apesar das nossas bases da Oriflame terem o fator de proteção, portanto já ajuda, não é? Mas nunca esquecer o protetor solar, seja verão, seja inverno. Felizmente estamos num país que temos sempre sol ou raios solares, não é?
Portanto, nunca esquecer o protetor solar antes de começarmos então o processo de maquilhagem, antes da base, e não tem nenhum problema porque, como é óbvio, o protetor solar vai trazer alguma oleosidade extra ao nosso rosto, mas depois conseguimos trabalhar então com o nosso pó compacto e depois com as pérolas que também em pó retiram o excesso de oleosidade. Obrigado, espero que tenha ajudado essa questão. Vamos então aqui, ou melhor, vamos lançar o terceiro giveaway, depois lanço-te aqui uma outra pergunta, pode ser? Claro que sim, bora. Então, o terceiro giveaway vamos então premiar a pessoa lá em casa, sabe que a nossa paleta que tu até usaste. Sim, que e eu tu trouxe até usaste. comigo. Ainda assim Já trouxeste. é minha. Essa ainda assim é tua. É Então, minha, mas adoro. antes de explicares um bocadinho, Sim, eu vou lançar então a nossa pergunta. ok, Está bem? sim. O que é que tu achas de falares um bocadinho antes dela? O que é que tu preferes falar antes ou depois da pergunta? A pergunta, se Pergunta não vou primeiro. aqui desvendar muito, Então ou pronto. estou a ser mazinha para não facilitar. Não. Fazemos o seguinte, então. Porque tu já usaste há Sim, pouco, certo? Sim, sim. Então, se os nossos convidados se recordarem, a pergunta é essa, quando a nossa Andreia utilizou a paleta, qual foi a zona do rosto que ela aplicou? Esta é a questão. Por isso vamos aguardar pela resposta, enquanto a nossa Andreia nos fala um bocadinho. Qual será? Não sei, tenho Diz qualquer aqui coisa uma coisa. assim Tenho, não tenho, nos qualquer olhos, coisa. não é? Por isso, fala-nos um bocadinho então sobre Sim. a paleta. Então, estou maravilhada porque é uma prenda de Natal espetacular para a namorada, para a amiga, para a mãe, para a filha, porque para além das sombras dos olhos, que têm umas cores bastante para a época, tanto mais coloridas como mais as terra que eu gosto. Depois tem o blush, tem o iluminador, tem estes pincéis, mais para a sobrancelha, também para correção da sobrancelha. Portanto, é se não estou em erro, 6 em 1. Que podemos ter só numa caixinha. Até a própria embalagem é extremamente bonita, Sim. como todas as embalagens da Oriflame, não é? Sim, temos esse cuidado sim, também, sim, não é? sim, mesmo. Então, é algo que não pode faltar na casa dos Não. nossos... E qualquer mulher vai adorar. Mulher, menina, ainda por cima não tem idade, é muito giro, porque vai da adolescente até... Sim, porque também se falamos do canal do segmento de maquilhagem, não podemos só olhar para um público mais jovem, mas sim para todas, como há pouco também já falámos. E já temos aqui então uma vencedora, é uma menina, que é então a Catarina Carvalho. Muitos parabéns, Catarina, Parabéns. vai receber a sua paleta. Já estamos aqui então em momento de terminarmos aqui o nosso live, o nosso direto. Há aqui uma questão que é bastante interessante, que é da nossa Elizabeth Silva. Obrigado, Elizabeth, pela questão. Qual o produto preferido de make-up da Oriflame para si? Ok, Elizabeth, boa questão. Eu prometi que não ia mais dizer queridinhos hoje, não é? Porque é os meus queridinhos, o top 10, que eu acho que de 10 já passou para 20 ou não sei, mas realmente eu tenho que dizer que é o novo primer, adoro. Para já eu gosto muito de usar primer e, como eu disse anteriormente, é essencial começarmos pelo primer antes da base. E este primer traz uma novidade, então é um primer híbrido, porque concilia mais do que uma função. Para além então do primer que vem hidratar, suavizar, fechar os poros, preparar o rosto para receber mais aquela quantidade de produto. Então tem as pérolas que depois se transformam quase por magia quando as friccionamos no nosso rosto, que tem um tom nude. Eu adoro este tipo de produtos porque também um pormenor que tem ácido hialurónico. Nós naturalmente a nossa pele já tem o ácido hialurónico que retém a água para uma maior hidratação, portanto nunca é demais utilizarmos um produto que venha nos dar mais o ácido hialurónico. Exato.
Portanto, por exemplo, eu dou uma dica que eu deixo lá para casa, também não sei se as senhoras já gostam de o fazer. No verão, como temos aquela corzinha um bocadinho mais saudável, nunca muito bronzeada, mas um bocadinho mais saudável, e como maquilhadora já me maquilho às vezes para alguns eventos e tenho dias que passo o tempo a maquilhar, portanto tenho dias que gosto de não ter quase nada no rosto e fazer uma pausa para a pele descansar. Portanto, este tipo de primer com uma corzinha, um pó, um iluminador e uma máscara de pestanas e está top para sairmos à rua sem muita base, sem muita preocupação. Mesmo, porque hoje o que tu nos trouxeste também foi um bocadinho algo festivo, não é? Sim, até mesmo para o nosso dia a dia, claro. as pessoas podem seguir essa sugestão, não é? Sim. Olha, Andreia, mais uma vez agradecemos muito a tua presença. Neste momento já não estou a ver